Mesmo com a alta recente de Vale 3, ainda é o momento de comprar ações da mineradora. Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, às terças vamos falar um pouco sobre longo prazo, sobre curto prazo. E quero aproveitar ou reaproveitar um vídeo que eu fiz faz uns 10, 15 dias falando sobre a Vale, né? Tanto para a gente trazer uma abordagem de longo prazo, de curto prazo e responder dúvidas, porque muita gente nos perguntou, poxa, mas ela subiu, ainda vale a pena, não vale a pena, né? Vai subir, não vai subir? E parecem dúvidas meio bobas, né? Principalmente para quem está iniciando no mundo das ações, mas é dúvidas que mesmo investidores experientes acabam tendo, e justamente sobre isso que eu vou comentar hoje, tá? Até, pessoal, quando a gente vai falar um pouco em relação a essa questão de visão de longo prazo, uma visão mais de fundamentos, né? Nós temos as nossas carteiras de longo prazo, por exemplo, tá? Eu até já deixei claro algumas vezes que nós não temos recomendação na Vale, a gente prefere, ao invés de minério, nós preferimos ferro-cromo, a gente prefere cobre, níquel, que a própria Vale trabalha, né? Mas não é por isso que a gente não gosta da Vale, pelo contrário, a Vale é uma excelente empresa e sim, nós entendemos que a Vale é uma ação barata e hoje não teríamos problema, se não fossem outras preferências, né, em recomendar as ações da Vale, tá? Recentemente as ações acabaram subindo bem, né? O minério deu uma recuperada, nós tivemos a notícia sobre essa venda da fatia da parte de materiais básicos que eu tinha comentado. E sobre essa parte mais fundamentalista, um pouco mais aprofundada, eu vou deixar esse último vídeo que eu fiz aqui no canal, até porque hoje o intuito nem é tanto aprofundar em relação a isso, né? É mais uma continuidade desse vídeo que foi feito aí há 10, 15 dias. Eu falo dessa questão da projeção, perspectivas do minério no longo prazo, falamos da questão da China, o mercado de construção civil na China, essa parte da venda da fatia, né, dessa nova empresa de materiais básicos. A gente comenta sobre isso, comenta sobre a questão da Bradespar também, por que vale mais a pena comprar ações da Bradespar para quem quer comprar ações da Vale, os riscos, tudo a gente comenta nesse vídeo. Mas muita gente ficou com dúvida, né? Poxa, mas será que no longo prazo ainda vale a pena, né? Já sendo, né, ainda vale a pena comprar ações da Vale? Primeiro, né, pessoal, nós tivemos uma alta. Claro que a gente fez o vídeo de uma maneira despretensiosa, a gente não sabia que as ações iam subir, né? Isso é óbvio, ninguém sabe quando e o quanto as ações vão subir. Agora, a Vale estava barata, e não era de hoje, já fazia algum tempo aí que a Vale era barata, estava barata quando a gente fala de fundamentos. E a Vale subiu, pessoal, 6%, né, entre ontem e hoje, subiu 12% no mês e está com 17% de baixa. Eu não quero que a gente foque na questão do preço atual, né? Mas sim, poxa, se eu vi a Vale lá 10% abaixo do que ela está agora, eu achava ela barata, eu não posso achar por fundamentos, né, que a Vale agora ficou cara, tá, pessoal? Por análise fundamentalista, a gente entende que não pode ser preciosista dessa forma, né? Tanto que nós temos uma crítica ferrenha e, obviamente, preço importa, mas nós temos uma crítica ferrenha contra essas questões de preciosismo. E eu acho que justamente esse é um dos motivos que as nossas carteiras de longo prazo rendem bem, né? Eu vou dar um exemplo de preciosismo. Eu coloco lá um preço teto, que em 99,9% dos casos é um chute, que o preço teto da Vale é R$ 72, né? Aí a Vale está em 72,01, eu não vou mais comprar porque ela está um centavo acima do preço teto. Isso é preciosismo, né, pessoal? Nem a empresa consegue dar uma exatidão em relação ao quanto que deveria valer o preço da ação da própria companhia, porque tem fatores que nem a própria empresa sabe, né? E ninguém entende mais de Vale do que a própria Vale. E nem a Vale sabe um negócio que pode sair ou alguma coisa que não está nem no radar e não tem nem como a gente precificar, tá? Então, altas, pessoal, ou baixas de 10%, 15% para cima ou para baixo, não pode fazer diferença numa recomendação de longo prazo. Óbvio que a gente tem que ter uma margem de segurança, mas não vai ser um patamar tão baixo que vai fazer diferença. Então, o que mudou em relação a esse vídeo que a gente fez em termos de fundamento, e depois vocês podem conferir o vídeo? Não mudou nada, pessoal. Eu sei que para quem está começando agora pode parecer um pouco desconfortável ter que pagar um pouco mais caro nas ações,
mas não tem problema nenhum se a gente pensa com uma visão de longo prazo. Isso é diferente da visão de curto prazo, que às vezes 5, 10% é todo o lucro da operação, né? Por exemplo, a gente tem uma posição que já foi reduzida de swing trade, que é uma operação especulativa da Vale. Então aqui, pessoal, não é uma questão de certo nem errado, mas uma questão da visão do investidor. Para o longo prazo, continua tudo beleza, a Vale continua barata, tudo ok, né? Agora, com a visão de curto prazo é uma outra história. E eu até quero comentar, né? Porque nesse vídeo que eu fiz da Vale, eu mostrei também a questão de médio e curto prazo, se valia a pena ou não comprar as ações da Vale. Antes, eu quero só deixar 2 presentes aqui para vocês, para quem não baixou. O primeiro é o nosso relatório grátis do mês de julho, que é uma small cap barata e de forte potencial. Tá? E também o nosso cupom, hoje é o último dia da Semana do Amigo, para quem quiser assinar com 35% de desconto, o Capitalizo Completo, que é a nossa assinatura mais completa. Lembrando que a Capitalizo tem as melhores assinaturas pelos menores preços do mercado. Então, vamos trazer uma visão aqui de curto prazo por fundamentos. Como eu falei, olhem o vídeo, vai estar aqui na descrição, vai estar no primeiro comentário, tá? Continua tudo igual, continua barata a Vale, não foi esse 12% ali, 13% que subiu que vai fazer diferença. Pelo gráfico, pessoal, a mesma coisa, muita gente perguntando. Pô, Thiago, eu vi que tu tinha comentado lá, né, que foi feita a avaliação aqui pelos nossos analistas, que é uma figura que a gente gosta muito pensando por análise gráfica, e aqui sim a gente está muito focado no preço, o que está acontecendo agora com as ações da Vale. Lembrando que o gráfico não serve para adivinhar o que vai acontecer, ele serve para apontar aonde comprar e aonde vender. Então a pergunta é, mas o que garante que a Vale vai continuar subindo? Nada, pessoal, é a mesma coisa que a avaliação de longo prazo. Sempre que a gente recomenda ou que a gente entra numa operação de curto prazo, não tem como saber se a Vale vai subir ou cair. Né? Por que a gente disse que estava num bom momento de compra da Vale? Primeiro, porque ela vinha nessa tendência aqui de baixa, e a tendência de baixa foi rompida, e nós tínhamos um fundo bem importante aqui na casa dos R$64, que a gente chama de suporte. Então, se eu comprasse a Vale ali na casa dos R$69, por aí, R$70, que é um preço tranquilo pelo gráfico para comprar, eu só venderia a Vale, seria o stop da operação, se ela perdesse os R$64, né? Porque se ela perdesse os R$64, teria uma possibilidade da Vale, inclusive, cair muito mais, né? E para cima, pessoal, o que eu comentei? Que a gente tinha esse gap aqui, esse buraco para fechar, e depois o principal preço da Vale é esse aqui de cima, R$95. Ninguém está dizendo, e eu não disse, a gente nunca vai dizer que a Vale vai bater lá nos 95, mas a gente consegue calcular o risco-retorno total da operação. Claro que a gente monitora daí para ver o que vai fazer no meio do caminho, mas eu sei que se a operação não der certo, eu vendo ela, a Vale, abaixo dos 64. E se a operação der certo, eu posso vender a Vale até 95 e quem sabe até mais. Né? Porque não tem como saber se vai bater 95 e não vai disparar ainda mais. Mas inicialmente a operação tem um risco-retorno de 40 para um risco de menos 8, menos 8,5, aí vai da avaliação de cada um. Vale a pena eu ter um risco de 8 para ganhar 40? Na nossa estratégia, por exemplo, de médio prazo do rastreador, a gente entraria tranquilamente na Vale para ter 8,40. Né? Claro que hoje, pessoal, com essa alta que aconteceu, ela deixou mais um gap, a gente não recomendaria entrar aqui na Vale, por isso que a gente comentou, era mais interessante ontem, por exemplo, ou na sexta-feira entrar na Vale, ou perto dos 64 por uma avaliação gráfica. Vocês entenderam? Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, para o longo prazo, por fundamento, continua barata. Agora, para curto e médio prazo, ela pode bater 95, pode bater até mais, mas já não está tão interessante aqui para compra. Né? Por isso que é interessante o investidor ver qual é o perfil dele e ele pode escolher se ele gosta de uma análise fundamentalista ou de alguma coisa mais focada em médio e curto prazo. Tem investidores que seguem as duas estratégias, tá? Mas só para deixar bem claro, né, para quem tem Vale hoje, a gente não recomendaria zerar toda a posição, porque deu essa alta aqui, pode até voltar a cair, mas graficamente ela continua com uma boa tendência, mesmo que não esteja mais no momento aqui de compra, tá? E quem não viu, pessoal, vê o vídeo ali falando da parte de fundamentos, bem interessante e comenta principalmente com essa visão de longo prazo aí para a Vale, tá certo? Eu vou deixar para vocês, como sempre, aqui o nosso site na descrição,
Tem um relatório de performance com todas as nossas estratégias, carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Quero ver o rastreador, que inclusive bateu o recorde hoje de retorno, mais de 2.400% desde 2017. Né? Tem lá os resultados, tem o vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pessoal, lembro que a Capitalizo ela faz tudo de forma independente, tudo de forma transparente, com resultados comprovados e tem hoje os melhores resultados e o melhor atendimento do mercado. Dúvidas, mandem um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pessoal, pode nos chamar já no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!